Primeiro pilar cultural que a gente vai definir hoje, pessoal, é o nosso propósito, tá bom? E eu sei que o propósito é um termo que está todo mundo de saco cheio de ouvir falar, porque caiu muito no lugar comum, né, na mesmice, ficou vulgarizado o termo propósito. Eu defendo que propósito virou uma desculpa para você não fazer nada. Ah, quando eu tiver um grande propósito, eu vou ter uma grande empresa. Quando eu tiver um grande propósito, eu vou alcançar os sonhos que eu sempre quis alcançar. Eu sempre quis alcançar. Quando? E aí o propósito virou desculpa para não fazer nada. Só que as pessoas esquecem que o propósito você não encontra no fundo de uma rede. O propósito você encontra na caminhada. Conforme você vai caminhando, experimentando, testando coisas novas, é que você entende qual é o seu propósito. Então, essa aula, que a gente vai falar de propósito, eu quero falar dele de forma mais prática e efetiva, tá bom? De forma que, de fato, você possa entender qual é o propósito por trás do seu negócio. E a gente vai tomar algumas decisões duras, possivelmente. E tá tudo certo. Eu estava fazendo uma vez um exercício de planejamento estratégico com um cliente nosso, que ele é de locação de máquinas e equipamentos. E eu vou aplicar com vocês o mesmo exercício que eu apliquei em alguns planejamentos estratégicos da PWR. Quando ele fez os exercícios, pessoal, ele me chamou de canto e falou: Wilson, cara, meu propósito é alugar máquina e equipamento, não tem muito porquê, eu quero alugar equipamento e ter rentabilidade. Aqui vem a sacada. Se eu tivesse aqui floreando propósito, inventando para vocês que propósito é uma coisa simplesmente bonita para se colocar na parede, eu teria que falar: não, meu amigo, então encerre essas operações. Você precisa rever sua empresa. Você não pode viver disso. Só que eu estou aqui para instalar vocês na realidade. É a empresa que garante o ganha-pão dele, que tem pessoas que dependem dessa empresa. Então ela pode não ter um propósito lindo, um propósito massivo, é o que vai mudar o mundo. Mas ela tem um significado por trás. Ela gera renda, ela gera receita. Ela é um fator de mudança para muitas vidas. Quer propósito mais bonito que esse? De saber que tem famílias que vão ter o seu sustento por meio daquela empresa? Só que a gente banaliza. Ah, eu loco máquinas e equipamentos, eu não posso ter um propósito. Claro que pode. Eu tenho um posto de combustível, eu não posso ter propósito. Claro que pode. O nosso papel é fazer com que o propósito de vocês seja mais claro e aplicável. Eu não quero ninguém aqui com um propósito de Miss Universo, pela paz mundial. Todo mundo quer a paz mundial, pessoal. Pelo amor de Deus, quem é que não quer a paz mundial? Mas eu quero que a empresa de vocês tenha um propósito claro, definido, sustentável e que gere resultado para vocês. Esse é meu papel. É assim que eu quero que vocês se instalem na realidade. Eu não quero que vocês fiquem nesse mundo imaginário de que o propósito tem que ser algo, meu Deus, avassalador, grandioso. Teu propósito já está ali muitas vezes embaixo do teu nariz. Teu propósito tem um significado, ele é extremamente poderoso para que as pessoas possam se mover em direção ao sonho grande da tua empresa. Então eu gosto de começar um pouquinho desmitificando o propósito para que a gente possa entender que existe uma realidade. Porque eu sei que muitas vezes você vai me falar: ah, eu tenho um posto de combustível, eu tenho uma empresa de construção civil, eu vendo móveis e eletros, como é que uma empresa vai ter propósito? Mas eu te garanto, como toda empresa pode ter um propósito. Repito, pode não ser a paz mundial, e está tudo bem. Agora a gente consegue honrar esse propósito que a nossa empresa consegue realizar, o propósito real do nosso negócio, ele é realizado claramente? Nós honramos o nosso propósito? Essa é a principal pergunta. Eu posso falar, se você é de móveis e eletros, talvez o seu propósito não seja vender linha branca, né? Vender geladeira, vender fogão ou vender móveis. Talvez o seu propósito seja realizar o sonho de uma família que agora vai ter a casa e finalmente vai conquistar o seu elétrico, que sempre sonhou, vai ter a casa como sempre imaginou, então você está muito mais ligado a realizar sonhos. Olha como eu consigo trazer um significado mais importante, algo mais motivante, né, mais cativante para as pessoas, para um propósito do dia a dia. Porque é isso que acontece, pessoal. O nosso propósito está no nosso dia a dia. O propósito ele não é para ser vivido por um sprint.
O propósito ele não é para ser vivido por temporada. O propósito não é para ser vivido quando você acha conveniente viver seu propósito. O seu propósito ele acontece todo santo dia. E é por isso que você tem que honrar esse propósito. Se sua empresa gera renda para famílias, esse propósito é lindo. Você faz com que pessoas saiam das garras do assistencialismo do Estado para gerar sua própria riqueza. Isso é um propósito a ser louvado, a ser agradecido. Essa é a nossa tarefa hoje, ter esse propósito claramente definido. E eu gosto de trazer sempre esse slide, né, bacana, desse povo forte aí, né, bem exercitado. Por quê, pessoal? Olha como tá na nossa cara o propósito. Todo mundo aqui, todo mundo, falo sem medo de errar, sabe o que tem que fazer para ter uma barriga tanquinho, não sabe? Eu, você, quem tá aqui nos bastidores, todo mundo sabe. Que é o quê? Uma dieta regrada, equilibrada e muito exercício. Ah, Wilson, falando assim é besteira. É porque é. Agora vai executar. Agora, por quê que a gente não tem a barriga tanquinho, então? Por quê que se a gente sabe o que precisa fazer, a gente não tem a barriga tanquinho? Abre parênteses. Ok, eu sei que você que está assistindo pode ser exceção e tem a barriga tanquinho. Me ajude. Fecha parênteses. Por quê, pessoal? A gente não entende o porquê fazer as coisas. Pode ser que meu propósito não seja barriga tanquinho pela barriga tanquinho. Pode ser que estando bem, preparado, fisicamente apto, eu esteja preparado para brincar com minha filha, meu filho o final de semana todo. Ou hoje talvez eu esteja tão acima do peso que eu não consigo correr atrás dos meus filhos. Se meu filho me chamar para jogar futebol, eu vou ter medo de infartar. Ou eu nem lembro a última vez que eu fui no shopping e comprei uma roupa que eu queria e não que cabia. Por quê? Porque eu não entendi o porquê daquilo. Quando você traz um significado para a mudança, quando você traz um propósito por trás daquilo, tudo vai ficando mais fácil. Repito não, perdão. A gente sempre fala muito disso. Fazer exercício, fazer dieta, fazer musculação é chato demais. Me desculpe se você é educador físico e está vendo isso daí, se você é da área da saúde, me perdoe, trago verdades inconvenientes. É chato demais. Eu adoro malhar, eu digo é um mentiroso. Tá? E eu sempre pergunto assim, né? Se você que está assistindo tivesse um botãozinho como tem aí no centro desse slide, que você apertasse esse botão e ficasse automaticamente, instantaneamente com a barriga tanquinho, você apertaria ou não? A grande maioria sempre levanta a mão. Quê? Apertar um botãozinho desse para ficar no shape? É fácil. Mas, se você não tiver esse propósito por trás, essa mudança nem duradoura vai ser. Quantos ganhadores da Mega Sena, se você pesquisar, vocês vão ver que voltaram à extrema pobreza? Eu estava conversando com o meu médico e ele falou que 95% dos pacientes dele voltam a engordar. Porque vai, emagrece, diminui o percentual de gordura, fica com o corpo que sempre sonhou, mas não consegue se manter naquele corpo. Por quê? O propósito acontece no dia a dia. O fazer o que precisa ser feito, ele exige ter um porquê maior do que aquela atividade de simplesmente puxar ferro. E é isso que a gente tem que trazer de senso de realidade para as nossas empresas. Que o propósito ele vai acontecer no dia a dia. Volta para o case da aula anterior das Apos. Não era o propósito da empresa de gerar uau, de gerar essa experiência positiva para o cliente, que o atendente tinha em mente, mesmo que de forma inconsciente, quando indicou as pizzarias? Olha como esse jogo vai entrando no automático, que é producente, que é positivo para a nossa empresa. E para isso, pessoal, tem esse tema que é o PTM, Propósito Transformador Massivo. Ele é essa grande mudança cultural que faz ele move, né, o ponto focal de uma equipe da política interna para o impacto externo. Então eu deixo de olhar para simplesmente as minhas políticas, as minhas regras de convivência, para qual o impacto externo da minha empresa. Não só o que eu gero internamente, mas qual a mudança. E eu vou fazer duas perguntas lá na frente que vão deixar bem claro o seu propósito. Então, grandes empresas do dia a dia, pessoal, acabam focando só no interno. Aí perde o contato com o mercado,
com os seus clientes. E um fator primordial do propósito, eu vou falar dele já já, é que ele te garanta prosperidade, né? Que tua empresa possa caminhar junto à perpetuidade no teu negócio. Teu propósito não é só para hoje. Ele não tem que te atender só hoje. Ele tem que atender também às necessidades futuras do mercado. Então, pessoal, quando a gente for definir como atividade, né, que vocês vão fazer, qual o propósito da nossa empresa, ele vai ter que trazer essa inspiração e o impacto transformacional que a sua empresa tem para a sociedade. Tá? Por que eu gosto de segregar propósito e missão? Vou usar um pouquinho do que aconteceu com a PWR para vocês entenderem, tá bom? Há uns 3, 4 anos atrás, nós sempre tivemos nossa missão muito bem definida desde a fundação da empresa. Então, nossa missão, promover a riqueza e a produtividade por meio da garra, da consistência e da gratidão, defendendo irrestritamente o empreendedorismo e a liberdade. Repete. Eu duvido você conseguir repetir essa missão. E eu estou te fazendo essa provocação para você entender que é uma missão bem construída, modéstia à parte, bem amarrada, mas que imagina para o meu time conseguir verbalizar isso no dia a dia. Ele saber que ele está vivendo isso no dia a dia. Ele renovar os votos com essa missão no dia a dia. E a gente começou a entender que ter essa segregação de propósito e missão nos ajudava a tornar mais claro, mais vívido, mais real, mais tangível no dia a dia para a nossa equipe também o que seria o nosso propósito. E a gente começou a se perguntar qual o impacto que a gente gerava na sociedade. Quando a gente olhava para os nossos clientes que eram grandes cases, que tinham sido grandes exemplos, que tinham tido grandes resultados, o que a gente via em comum? E a gente começou a perceber que nosso propósito tinha 2 pilares. Que era o quê? Gerar riqueza e liberdade. Então até fica verbalizável. Estamos começando um novo projeto para gerar riqueza e liberdade. Estamos viajando para o interior de Pernambuco de madrugada para gerar riqueza e liberdade. Olha que louco, a gente entra num ônibus para passar a noite viajando, porque depois da pandemia a malha aérea ficou uma loucura, porque sabe que tem um propósito embarcado, né? Literalmente no ônibus, que é gerar riqueza e liberdade. Então fica mais fácil de assimilar e de repetir no dia a dia. É diferente de estou embarcando nesse ônibus para promover a riqueza e a produtividade por meio da garra, da consciência e da gratidão, defendendo irrestritamente o empreendedorismo e a liberdade. Então o propósito, ele traz esse tom massivo de sonho grande, de unidade, de forma mais prática e fácil para o dia a dia da empresa. Então, pessoal, ele começa, inclusive, a trazer um tom de inspiração tão grande que começa a formar uma comunidade de fãs e seguidores. Então, eu tenho clientes que têm discursos lindíssimos de agradecimentos à PWR, porque fala, cara, eu sempre sonhei ter a empresa de vocês na minha empresa. Porque eu admiro a forma que vocês se posicionam, eu admiro o que vocês defendem. Então, ter vocês aqui, eu já vi clientes se emocionar falando isso em outro estado, é um motivo de alegria e de vitória para mim. Essa pessoa não veio necessariamente pelos resultados que a gente tirou. Ela veio pela identificação que foi gerada com o nosso propósito, de forma consciente ou inconsciente. Eu tenho um cliente que é ótica no interior do Maranhão. Se você não é do interior do Maranhão, você com certeza deve imaginar, e de maneira justa, que é uma região muito pobre, né? Que é uma região com diversas deficiências. E eu tenho um cliente, um querido amigo, extremamente competente como empresário, que ele tem uma empresa de varejo óptico. Ele vende óculos de grau. Só que ele percebeu que o vender óculos de grau com qualidade estava ali ligado à missão, ao que ele fazia no dia a dia. Mas ele tinha um propósito maior de impactar o nível de saúde ocular das pessoas no interior do Maranhão. Olha como isso é diferente. Olha como a pessoa entende que quando ela bate meta e vende mais óculos, ela está ajudando a recuperar até a sociabilidade de uma pessoa. Você conseguir ver é você conseguir muitas vezes ser mais independente, obviamente. A pessoa vai poder voltar a dirigir, vai poder voltar a ler um filme legendado, vai poder ler um livro para o seu filho dormir, porque agora voltou a enxergar. Olha o impacto que isso causa na sociedade, quando ele percebe que ele não só vende óculos. Ou uma outra cliente minha, que aí, essa é até fácil falar do exemplo de propósito, porque o propósito dela é lindíssimo.
que atende crianças, né, com necessidades especiais, então são crianças que são do espectro autista, etc. E ela consegue ressocializar por meio dos métodos que ela tem e trazer essa criança de volta ao convívio, né, bem vivido do seio familiar. E aqui me permitam falar um pouco como leigo, tá, pessoal? Não sou da área da saúde. E ela tem uma série de depoimentos lindíssimos de coisas que talvez para você que esteja assistindo seja banal do dia a dia, do seu filho falar que eu te amo, e ela conseguir fazer por meio dos métodos, do propósito dela, com que esse filho possa falar que ama os pais, verbalizar isso. Quem é que não quer trabalhar numa empresa dessa? Você permite um filho poder verbalizar com todas aquelas suas dificuldades de condição, que ama os seus pais, algo que era inimaginável até antes do tratamento. Por quê? Porque aqui você começa a entender o impacto que você gera. Então a gente até esteve em visita há algumas semanas por lá, e a gente viu como ela acaba gerando essa comunidade de fãs, como ela tem vários seguidores, né, para o seu negócio, como ela vira referência. Clínica sempre lotada, por quê? Porque os pais entendem o cuidado, o propósito por trás daquilo ali. Então a gente vai basear a nossa definição de propósito, pessoal, de maneira que seja claro e inspirador para as pessoas, tá? Para que a gente possa identificar qual o impacto que ele gera na sociedade. E aí, meus amigos, aqui a gente começa a virar a chave. Lembra que a gente falou lá atrás de engajamento? Então é importante. É o propósito que vai dar esse porquê. Por que, no final das contas, a gente vai fazer o que precisa ser feito? Por que as pessoas vão finalmente ter essa motivação? Porque agora elas vão ter, de fato, um porquê. Algo que as mova. Tem gente que vai olhar para o propósito da PWR, gerar riqueza e liberdade, e vai achar uma besteira e tá tudo bem, não é o propósito de todo mundo. É o nosso. E a gente vai mover mundos e fundos para gerar riqueza e liberdade para os nossos clientes, para os membros do nosso time, para a sociedade como um todo. Então, nossas iniciativas, nossos objetivos, os negócios que a gente entra como sócio, eles têm que gerar riqueza e liberdade para as pessoas. A gente tem um propósito muito claro. E é isso que vai garantir a perpetuidade do negócio. Ele que vai garantir que esse teu negócio possa rampar, né, possa crescer de forma clara. E ele vai ser essa conexão máxima. Atenção, porque eu vou falar que é importante. O propósito, ele tem que ser o maior item de conexão entre a tua empresa e tua equipe. Se a tua empresa não entende, se a tua equipe não entende e não vive o propósito da tua empresa, ela pode até defender os teus valores, mas ela não quer fazer aquilo no dia a dia, que é o propósito, já começou a perder. Tu não vai conseguir ter equipe engajada e motivada. Por isso que o propósito tem essa importância do impacto, né? Então aqui até a gente coloca que define um porquê inflexível para ser flexível no como. Pode ser, por exemplo, nosso propósito é gerar riqueza e liberdade. A gente nasceu como empresa de consultoria. Mas eu estou aqui, fazendo curso, né, fazendo um programa de formação para vocês. Porque eu entendo que, a partir do momento que as coisas que eu ensino, que eu explico, que eu passo para vocês aqui, forem aplicadas no dia a dia, vai gerar o quê? Riqueza e liberdade para você e para o seu negócio. As decisões de produto e serviço, a minha estratégia está baseada na minha cultura, como eu falei para vocês já hoje. Tá bom? E, por favor, tá, pessoal, não vamos fazer com que seja só uma frase bonita, mas um desejo verdadeiro de mudança, né? um chamado à mudança. O propósito ele tem que ter dois objetivos estratégicos muito claros, tudo bem? O primeiro deles, meus queridos amigos, é promover um sonho grande. Então ele tem que se mover em direção à grandeza. Quando a gente vai discutir o nosso propósito, missão da PWR lá atrás, a gente viu que a nossa missão, embora explicasse muito bem o que nós fazíamos e até como nós fazíamos, ele não tocava o coração das pessoas. Um termo que eu gosto de utilizar, ele não toca fogo no coração das pessoas. Então a gente começou a discutir como fazer com que ele ficasse uma mensagem mais direta, sincera, honesta e que tocasse o coração das pessoas como a gente queria que tocasse. Por quê? A partir do momento que ele toca o coração, ele traz essa possibilidade, a segunda característica que está aí escrito, que é o encantamento. A equipe encantada por esse propósito, engajada por esse propósito, é que vai fazer com que clientes, parceiros, etc., também se engajem com esse propósito da empresa. E aí vai ficando bacana, né? Então ele tem que promover um sonho grande.
Como é que eu vou falar de impacto positivo se ele não tiver um sonho grande embarcado? Tá bom? Então, muito cuidado. Volto, né, fazendo um rápido flashback porque eu comecei falando. Um sonho grande, pessoal, necessariamente precisa ser um sonho universal, um sonho imenso, um sonho colossal. Mas um sonho grande que faça sentido para o seu negócio, que seja grande para o seu negócio, para a sua realidade. O segundo objetivo estratégico de ter um propósito claro e definido é que ele possa prover liberdade estratégica. Então ele vai atender às necessidades atuais e futuras do mercado. Usando o exemplo da PWR, a gente entendeu que hoje, amanhã, daqui 20, 30, 50 anos, as empresas, as pessoas vão precisar continuar gerando riqueza e liberdade para si e para as outras. E ela não define o que eu faço, mas por que eu faço. Então, eu faço curso e treinamento, eu tenho um mastermind, eu tenho um curso online, curso presencial, consultoria, modelo de mentoria, uma série de produtos e serviços que vão atender ao mesmo propósito do que porque eu faço. O como? Tem várias formas de entregar. Beleza? Tá ficando claro? Espero que sim. E aí, como eu já falei para vocês, né, a gente tem aqui de forma clara qual a diferença entre propósito e missão no final das contas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a missão se cumpre. A missão é aquilo que você faz, enquanto o propósito você vive e é o impacto que você gera. Então, quando você pensar, talvez você tenha uma missão. Você tenha muito claro aquilo que você cumpre no dia a dia, missão. Missão dada é missão cumprida. É um termo que eu sei que você conhece. Porque é o que você faz no dia a dia. Você faz, né? Promover a riqueza e a produtividade por meio da garra, da consciência e da gratidão, defendendo irrestritamente o empreendedorismo e a liberdade. O propósito não, ele é aquilo que eu vivo. Eu gero riqueza e liberdade, é o impacto que eu gero. Quando eu olho para meus projetos, quando eu olho para as pessoas que passam nos nossos cursos e treinamentos, eu consigo ver claramente riqueza e liberdade sendo gerados. Quando eu defendo o que eu defendo, até ideologicamente nas minhas redes sociais, eu estou defendendo a liberdade. E eu sou livre para fazer isso, por quê? Porque é meu propósito. Quando eu tenho um propósito claramente definido, eu fico livre de amarras. Por quê? Um propósito bem definido vai trazer coerência para o seu dia a dia, meu querido. E quando você tem essa coerência, volta lá para a aula 1. Autocredibilidade. A sua autocredibilidade não vai ser posta à prova. E aí você vai conseguir fazer cada vez mais com que essa onda, né, de propósito possa contagiar mais pessoas. Para não ficar só no exemplo da PWR, a gente traz também o exemplo da Cisco, empresa de tecnologia. Então, se a gente olhar a missão, tá aí: moldar o futuro da internet por meio da criação de valores e oportunidades sem precedentes para nossos clientes, colaboradores, investidores e parceiros. Desculpa. Se a gente olhar a missão da Cisco, eu tenho ali que é moldar o futuro da internet por meio da criação de valores e oportunidades sem precedentes para nossos clientes, colaboradores, investidores e parceiros do ecossistema. Com todo respeito, né? Assim como a da PWR não inspira ninguém nem torna única a empresa. Mas quando eu vou para o propósito, que é conectar todas as pessoas, todas as coisas, em todos os lugares, o tempo todo, é um propósito empolgante, massivo. É algo que a galera acorda e defender o propósito, meu irmão, tem que conectar todo mundo. Fica muito mais fácil de defender um propósito como esse, uma bandeira como essa para o time, né? E se fica mais fácil defender, fica mais fácil dele engajar. Então, essa é a nossa provocação. Da PWR, como já falei para vocês, já repeti algumas vezes, então é o que de fato a gente vê como empolgante massivo. Talvez você esteja olhando e fale assim, não acho não esse empolgante massivo. É porque você não se identifica com esse propósito, tá tudo bem. Pode ser que eu entreviste amanhã um baita candidato a consultor, que quando eu falo em propósito, ele torce o nariz, e tá tudo bem. Talvez ele se reconheça mais no propósito do concorrente. E repito, tá tudo bem. Eu não sou melhor que ninguém por ter esse propósito claro, é só o que eu acredito, vivo, defendo e vou seguir defendendo. Esse propósito, meus amigos, tá bom? Ele é bem legal de se entender quando você olha para o Golden Circle, né, do Simon Sinek, que ele mostra por que, né, as pessoas afinal compram o que compram. Elas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Então, se eu pegar aqui, vamos lá, canetinha mágica na mão. Se eu pegar aqui a Apple, por exemplo, de iPhone, talvez você que esteja vendo aí tenha um iPhone,
e perguntar assim, o que a Apple faz? Você vai me falar o quê? O quê, né? What? O que a Apple faz? Ah, faz celular, faz computador, relógio, né? Beleza, isso é o que ela faz. Como ela faz? Ah, Wilson, ela tem produtos com interface amigável, né? Quem compra um iPhone, quem compra um MacBook, quem compra um relógio da Apple, sabe que a interface é amigável, vocês conseguem mexer fácil, é muito intuitivo. Mas por quê? Ah, porque ela desafia o status quo, né? Ela traz sempre inovação, sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma melhoria. Ah, entendi. Só que se você olhar bem, você poderia comprar um celular de outra marca, um computador de outra marca, um relógio de outra marca. Se você olhar bem, as pessoas vão comprar o porquê você faz o que faz. Que é o que está ali, não é o lucro, não é o dinheiro, é a consequência, é o propósito da empresa. Então, quando a Apple se coloca nessa rebeldia, né, de quebrar o status vigente, de trazer essa inovação constante, ela se torna o quê? Uma empresa de vanguarda. E como é que isso é vivido, Wilson? Se você quer tirar um final de semana, abrir uma cerveja, um vinho, e abrir, eu sou meio maluco, tá? E abrir as apresentações da Apple, principalmente do Steve Jobs, sobre os novos produtos, você vai ter uma aula de propósito. Ele chega com o iPhone e fala, eu vou apresentar hoje um produto que é um MP3 Player, saudades MP3 Player, né, para quem for do meu tempo. Telefone, tem câmera, tem agenda, tem uma série de fatores. E ele cabe no meu bolso. Olha que loucura. Por quê? Porque ele entendeu como desafiar o porquê ele fazia o que fazia. Então, quando ele define o que ele fazia, que eu vou falar aqui muito do iPhone, né, ele trazia esse produto com essa inovação, que quebrava esse status vigente, por meio de interface amigável, e fazia isso por meio de celulares. Como ele tinha um porquê muito claro, ele vem e começa a trazer esse mesmo raciocínio para o MacBook, para o relógio, para o fone de ouvido, e vai criando uma série de cases, de watch, do que ele faz, que vão gerando novas fontes de receitas, mas sempre partindo de um porquê muito claro, muito bem definido. Ok? E aí, vamos entrar na parte mais filosofal da coisa, a parte mais importante. E é muito legal que agora isso seja bem claro para vocês, por isso eu tomo um bom tempo explicando, para que a gente possa fazer essa atividade, tá bom? Então a atividade para fechar essa aula, eu vou querer que vocês respondam essas duas perguntinhas. A primeira pergunta é, se você pudesse, você faria de graça o que você faz hoje? E aí você tem que ser muito sincero. Você faria de graça? Tem um cliente que é do segmento do varejo, que uma vez eu estava fazendo uma apresentação para todo o time dele, mais de 100 pessoas, e eu perguntei, se fulano ganhasse 100 milhões da Mega Sena, ele se aposentaria? A equipe dele falou de forma uníssona. Não, ele abriria mais lojas. Por quê? Porque ele tem um porquê muito claro. Quando cai 100 milhões na conta dele, ele pensa em abrir mais lojas para ampliar o propósito que ele vive hoje. E talvez você esteja ouvindo isso pensando, esse cara é maluco, se eu ganho 100 milhões, ninguém nunca mais me encontra. Por quê? Porque talvez você não tenha encontrado seu propósito. Tem uma hora, pessoal, que o jogo do dinheiro passa a ser o jogo mais pobre que existe. Talvez eu doa porque você tem essa necessidade básica não suprida. Mas, em algum momento, depois que isso for cumprido, você vai ver que não é mais um carro novo, não é mais um avião novo, não é mais um iate novo que vai te trazer essa completude. É a vivência do propósito. E aí, o que a sociedade sentiria falta se nem a sua empresa e nem seus concorrentes existissem? Mas você tem uma academia. Se você não existisse sua academia, nem um segmento de academias, quantas pessoas perderiam qualidade de vida, não teriam onde cuidar da sua saúde, onde tratar seus problemas, né, de saúde, de forma até preventiva. Então, o que o mercado, né, o que a sociedade sentiria falta se nem sua empresa, nem seu segmento, né, nem seus concorrentes de mercado existissem? Então, você vai parar, pode dar pause aí, vou fazer cara de pause. Você para. E aí você responde essas duas perguntas, tá bom? Beleza? Que aí, meus amigos, não adianta nada para fechar essa aula. A gente ter um propósito, né? Perdão, não adianta nada a gente saber tudo de gestão sem ter esse propósito suficientemente forte para realizá-lo. As mentes mais brilhantes do mercado da sua empresa,
Elas não vão trabalhar para você, meu querido amigo. Elas vão servir a sua missão. Você tem que ter um porquê, sua empresa tem que ter um porquê, e sua empresa é feita de quê? Pessoas, e elas também precisam ter um porquê. Beleza?